Olá, pessoal, turma de sábado. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Que bom. Nós vamos aqui dar início à nossa aula audiovisual 2, tá? Nós vamos estar falando hoje sobre as principais teorias da psicologia no século XX. Na aula anterior, nós falamos, né, do surgimento da psicologia, do seu desligamento da filosofia, onde o homem era muito fixado nas coisas do pensamento, voltadas para o céu, para o alto, né, o estudo dos astros e tudo mais. E depois, com o passar do tempo, né, eles começaram a olhar para o outro. E aí, a partir daí, nós vamos então estender, né, e entender sobre a psicologia a partir do comportamento humano, né, o estudo da mente, da psique. Tudo isso nós falamos um pouco na aula anterior, né, no vídeo da aula 1. Hoje nós vamos falando sobre essas principais teorias. E, mais uma vez, né, dando aqui o exemplo, a gente faz, quanto professor, trabalho de casa, né, nossos resumos e apontamentos, para que a gente não venha falar de achismos. Nós não podemos falar de achismos. Nós podemos falar daquilo que a gente sabe realmente, né? Daquilo que a gente tem certeza, porque buscou, estudou, pesquisou, e assim tem que ser todo bom educador, tá? Aquilo que a gente não sabe, caso o aluno pergunte, a nossa franqueza, a nossa honestidade tem que falar mais alto. E aí diz ao aluno que você vai pesquisar, que você vai buscar, né? Ou vai ver lá nos seus guardados, procurar na memória com calma e procurar os fundamentos. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje a respeito dessas teorias foi muito bem pesquisado, tá? Para não ficar muitas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a nossa aula ela vai falar da apostila da página 6 até o finalzinho da página 9, tá? Sobre as principais teorias da psicologia no século XX. Então, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar enquanto que a psicologia ela era um ramo da filosofia, né? Como eu acabei de falar. Lá no início, ela se prendia ao estudo da alma humana, era muito vinculada à fé, muito presa à religião. Então, a psicologia da época era o estudo disso, o estudo da razão, o estudo do pensamento humanístico. Então, era muito voltada para a religiosidade, né? Desculpa. Hoje, aí mais tarde, né? Quando Woodett James, olha, educadores, nós temos que falar o nome certinho dessa gente, tá? Desses teóricos aí. Woodett James. Ele foi o fundador do funcionalismo, porque é a teoria que separa a psicologia científica, que é a psicologia atual, né? Vamos dizer assim, entre aspas, sem alma, sem vínculo com a religião, afastada da fé para ser observada em laboratórios com testes, olha aí, e o uso de instrumentos e registros, né? Então aí começa-se a psicologia científica, a partir de observações, né? Observações do comportamento humano, né? Porque a gente entende, nós vamos ver isso, que toda ação ela causa um efeito, ela causa uma reação. E é dessa reação que vem o estudo como objeto para a psicologia científica, tá? Então vamos lá. As três mais importantes tendências teóricas, agora teoria, da psicologia neste século XX, consideradas por muitos estudiosos da área, são behaviorismo, fala aí para mim, repete aí, por favor. Behaviorismo vem de behavior, né? Que quer dizer comportamento. Behaviorismo, né? Vem de behavior, que é comportamento. Ou também conhecida como a teoria do SR, que quer dizer estímulos e respostas. Ué, professora, por que essa letra S, não a letra E de estímulo? Porque é em inglês, tá? Então, é a teoria do SR, né? É o estímulo-resposta. Estímulo-resposta. É a teoria da behaviorismo, né? Também vem aí a Gestalt. Escreve-se Gestalt, mas se pronuncia Gestalt, porque é alemão, tá?
é uma palavra alemã, então é Gestalt. E a psicanálise. Então nós vamos, que é austríaca, né? Vem aí com Freud. Então nós vamos debater, esmiuçar, conversarmos bastante sobre essas três teorias importantíssimas, né? Do século XX, que estão aí presentes até hoje, das quais os psicólogos muito se utilizam, tá? Então vamos lá, por parte. O behaviorismo vem, como eu falei, de behavior, né? Que quer dizer comportamento, né, em português. Seu fundador foi o pesquisador Watson. Watson, tá? Não é Watson, não, é Watson. Que se destacou muito nos Estados Unidos da América por sua prática e concreta pesquisa, onde enfatiza e define o fato psicológico através do comportamento observado, ou seja, aquilo que eu acabei de falar aí. Toda ação bem estimulada provocará uma reação esperada. E isso é claro, né? Então ele começa a trazer, o Addison começa a trazer esse objeto como fato psicológico. Esse comportamento agora ele é um fato psicológico. Ele começa aqui, ó, né, na mente humana, para depois se tornar um comportamento exteriorizado, né? Vocês veem que psicologia é uma área, uma disciplina bem aprofundada, né? Porque tudo tem um porquê e um para quê. Nada é por acaso, né? Então vamos lá. Vamos seguir aí. Hoje eu procurei simplificar bastante, porque nós teremos aí 3 vídeos complementares bem ricos e eu vou gastar, né, vamos dizer assim, mais o meu tempo em esmiuçar isso aí na plataforma. Mas eu estou dando aqui uma pincelada para a gente dar seguimento ao raciocínio. Bom, isso é behavior, né? Bem, o nome já está dizendo, behaviorismo, ou seja, comportamentalismo, né? Vem de comportamento, isso não pode esquecer. Aí vem a Gestalt, que vem da Europa, que é a tendência ainda ligada à filosofia do século XIX. Define que não se fragmenta reações humanas. Aí ele começa a dizer, né? O Gestalt, ou a Gestalt, que é correto, né? A Gestalt, ela fala, Gestalt simboliza o todo, tá? Vocês vão ver aí nos vídeos complementares, tem ilustrações, então vocês vão entender melhor. A filosofia, ainda a Gestalt está um pouco presa à filosofia quando ela diz que o homem ele é um ser completo, pleno. Ele não é um ser individualizado, ele não é... Só um minutinho, tá, gente? É porque eu também estou aqui dando aula. Me desculpe, tá? Então, vamos lá. Desculpe, tá? Então, vamos lá, voltando. A Gestalt vem da Europa, que é a tendência ainda ligada à filosofia do século XIX. Define que não se fragmenta reações humanas, porque tudo faz parte de um todo. Gestalt quer dizer todo, global, né? E uma Gestalt dentro de outra Gestalt é como se você visse assim, por exemplo, uma casa. Ao olhar a primeira visão que se tem da casa, você vê o todo, você vê a casa, né? Ao olhar, você não vai olhar primeiro janela, depois porta, depois maçaneta, isso são detalhes. Primeira coisa que você, ao olhar para uma casa, é o todo, é a casa completa, com telhado, não é? É o todo. Então, essa casa completa, ela é a Gestalt inteira. Aí, quando você para de frente dessa casa e começa a observar os detalhes dessa casa, por exemplo, a cor do telhado, o tipo de janela, o tipo de porta, o jardim da casa, aí é uma Gestalt dentro de outra Gestalt, dentro de outra Gestalt, vai se fragmentando, não é? A mesma casa, entenderam? Isso aí, trazendo para a sala de aula, isso é maravilhoso. Porque quando você pega um aluno, que ele vem assim, o tempo todo sendo muito bem na sua aprendizagem, ele é participativo, ele é ativo, ele é cativante, ele é aplicado, ele é estudioso, ele é participativo, aí você vê o aluno como um todo. Aí chega um dia que ele chega na escola e ele não está muito bem. Então ele começa ali a não querer participar, ele começa ali a estar um comportamento diferente
daquele comportamento costumeiro que você tem observado do todo desse aluno. Isso é uma Gestalt, porque naquele dia, esse comportamento diferenciado desse aluno te chamou a atenção. Então, é uma Gestalt dentro de uma Gestalt, que é o ser humano. Vocês entenderam? Então, aí, isso é importante para nós, educadores, porque nós não vamos rotular. Hoje você está preguiçoso, hoje você não quer fazer nada. Não é isso. Ele está num momento ruim, ele está num dia ruim, ou ele teve um problema sério em casa. Olha quantas gestaltes, olha aí, fragmentadas aí, vão surgindo dentro do mesmo comportamento, né? Então, é disso que a gente está falando, tá? E aí, enfim, que o homem é uma totalidade que precisa compreendê-lo assim, e não só para os seus comportamentos. Aí entra aí Max Wintemer, ou Whitemer, né? E Kurt Koffka, você vai ouvir falar muito dele. Koffka, ele é um dos pesquisadores que mais se aprofundou aí em Gestalt, né? E ele fala muito dessa importância, dessa fragmentação, né? De observação de particularidades do comportamento, é isso, tá? Depois vem a psicanálise, que eu acho que é até a mais fácil para a gente estudar. A psicanálise, ela vem com Freud, da Áustria, né, como eu falei. Ele era um médico, psiquiatra, trazendo a psicologia para a área científica, estudando a importância da afetividade como um gatilho, né, do nosso inconsciente. Quebrando aí as hipóteses de que a psicologia como ciência só pode estudar o que está na consciência humana e na sua razão. Olha aí que interessante. Então, a psicanálise de Freud, né, a gente até muito brinca sobre isso, quando algum comportamento está diferenciado de algum amigo, né, aí a gente brinca e fala, né, Freud explica, isso é o último grau da loucura, né, Freud explica. É verdade, Freud explica. Por quê? Porque ele vem falando dessa afetividade. O nosso pensamento, a nossa consciência, ela não pode ser só... a Kátia só... voltou? Só um momento, tá, gente? Não, porque ainda não tá na hora do recreio. Só depois. Viu? São os meus alunos, né, do terceiro ano. É bom que vocês vejam isso também. E o professor, ele tem que ser polivalente, tá? Ele tem que buscar caminhos, ele tem que estar pronto a atender, né? No momento, eles estão em intervalo, né? Nas aulas remotas deles. E aí eu vim aqui falar um pouquinho com vocês, tá? Então, é uma coisa linkada à outra, né? Viu? Comportamentos que a gente precisa estar observando, não é? Interessante isso? Então, Freud fala dessa afetividade como um gatilho, como um impulso. Então, tudo tem uma relação com afeto. Ou seja, o homem, para Freud, ele é carente de afeto. Então, para Freud, tudo que ele puder fazer, ele vai fazer em busca de uma compensação, em busca de um reconhecimento, em busca de uma recompensa mesmo, de uma afetividade, de um reconhecimento, tá? Para Freud é isso. E ele fala que essas hipóteses da psicologia como ciência, só estudar o que está exteriorizado, que é o comportamento, é pouco. Para Freud, para você estudar o inconsciente, você tem que estudar as razões que levaram esse sujeito a executar determinado comportamento. Aí é um psiquiatra falando, né, gente? Ele vai lá a fundo mesmo e busca na psicologia como ciência aliada à psiquiatria, mostrando aí que o inconsciente age como impulso nas nossas ações. E eu concordo plenamente com ele, né? Muita coisa a gente faz, não sabe nem por quê. Mas por que eu falei isso? Mas por que eu pensei aquilo? Por que eu fiz isso? Mas o nosso inconsciente, né? Ele tem um dispositivo que também é chamado de subconsciente, que vem mostrando aí as nossas ações e reações. Não é muito interessante, né, gente? Eu sou apaixonada por educação, porque uma coisa mostra a outra, não é? Uma coisa chama a outra. É muito bom, a gente vai crescendo, vai subindo os degraus devagarinho, né? E vai chegando lá, né? Então vamos lá. O estudo do comportamento, que é o behaviorismo, que você já sabe, de Watson, também chamado de comportamentalismo, define o comportamento como seu objeto de estudos.
Isso está claro, né? E isso era tudo o que os pesquisadores precisavam, ou seja, um objeto que fosse observável, mensurável, ou seja, que se podia mencionar, né? Ou seja, que se podia medir, analisar, estudar. Então aí eles agarram, né, o comportamento para estudar até o subconsciente. Olha que interessante aí, né? Aí vem o pesquisador científico Skinner, que vocês vão gostar muito de uma experiência dele, que é a caixa do ratinho. Vocês vão levar isso para o resto da vida, tá? Porque eu aprendi isso aí lá no Sara Kubitschek e nunca mais eu esqueci. A experiência maravilhosa da caixa de ratinho de Skinner, né? Ele vem como sucessor de Watson, em seus estudos, criando a sua análise experimental do comportamento. Ou seja, cada dia ele experimentava aquele mesmo objeto, que no caso era o ratinho, né, para as suas observações, para os seus registros. E cada dia tinha um reflexo diferente do estímulo que ele apresentava para o rato. É muito interessante, muito interessante. Então vem aí, com sua ênfase no comportamento operante, produzido por reflexos condicionados ou respondentes, com seus reforçamentos positivos e negativos. Então, ora a gente reage de forma positiva, assim como o rato, ora a gente reage de uma forma negativa, dependendo do estímulo que esse ratinho recebe. Então, quando você vai ver lá, quando o ratinho recebe o queijo, ele tem um estímulo positivo, né? Ele vai lá e se alimenta. Quando ele recebe o choquinho na sua patinha, não é nada demais não, gente. Só um reflexo. Ele recebe ali um reflexo, um reforçamento negativo. Aí ele não come o queijo, né? Então é muito interessante, vocês vão gostar. Vocês vão ver isso aí nos vídeos complementares de hoje. Espero sinceramente que vocês façam os seus apontamentos, anotem, guardem seus registros. Eu sou chata mesmo. Eu falo que a gente tem que ser aplicado. Não dá para estudar psicologia de qualquer maneira, tá? Não dá para pegar a psicologia e falar assim, ó, eu acho que é isso. Não existe isso. São homens que estudaram muito. São pesquisas que levaram muito tempo, tá? Para serem, de fato, consideradas como provas científicas. E nós temos que respeitar isso, né? Então, vamos aí fazer as nossas anotações, tem as nossas abordagens que vão entrar aí na nossa plataforma de hoje. E nós vamos estar aí falando, dando continuidade na próxima aula. Sugiro o resumo da apostila das páginas 10 até a página 17, que é quando a gente finaliza. Tá bom? Hoje eu fiz aqui o nosso pequeno vídeo, né, em um outro ambiente, porque a vizinha ali está com obra, então tá uma barulheira lá onde eu costumo fazer, mas acho que deu para a gente conversar um pouco e o mais a gente vai esclarecendo aí ao longo da nossa aula de hoje, tá? Eu agradeço muito aqueles alunos aplicados que gostam muito de participar, de conversar, porque eu acho que é assim que a gente aprende, é esmiuçando o conhecimento, é detalhando ele, é perguntando, que a gente toma posse dele para o resto da vida, né? Pode até esquecer daqui a um tempo uma palavra ou outra que não é do nosso cotidiano, mas são palavras que a gente depois vai procurar e lembra, mas não pode esquecer o conceito. Mas ela tá fazendo alguma coisa, tá? Não pode perder o conceito, tá? A gente tem que ter entendimento do conceito. Eu peço desculpas aqui às crianças que estão abrindo o microfone, mas isso é bom para a realidade do educador, tá bom? Viu? Esse tempo era meu, tá? Então, queridos, tenham aí um restante de aula e um sábado bem apropriado. Também eu quero aqui falar que esse vídeo não é só para a turma de sábado, não. Esse vídeo é para a turma de também segunda-feira, tá? E a gente está falando também de psicologia lá com a turma de segunda noite. Então, eu falei em sábado, desculpe, né? Esqueci da turminha que eu tenho aí, que não menos importante ou menor, mas que a gente está aqui compartilhando o mesmo material, né? Não vai se fazer um vídeo para uma turma e um vídeo diferente para outra. O material é o mesmo, nós estamos compartilhando o mesmo vídeo, tá bom? Tenham aí, então, o restante de sábado.
abençoado para o pessoal de sábado e pessoal de segunda, tem uma noite aí agradável, abençoada, tranquila, tá? E nós vamos dar conta sim, porque a psicologia é muito bom de estudar, tá? Não quero ninguém ficando para trás. Vamos dar conta juntos, ok? Fiquem com Deus e um abraço. Tchau. Aí vamos lá para a nossa plataforma, tá? Tchau.